disciplinar, uma segunda suposição de que algum poderia gerar condenação, uma terceira suposição de que alguma condenação poderia ser demissão, e uma quarta suposição de que eu sabia tudo isso, como no Minority Report, em que você sabe o futuro. Agora, de modo muito contraditório... Olha quem tá atrás dele. Hélio Negão, a moça da florzinha. Júlia mas Flávio. não, você não tá conseguindo ver essas pessoas nessa Então, tá difícil. Tá difícil. Se eu soubesse o futuro, eu podia antecipar esse dia e essa decisão esdrúxula contra o direito em que eles aplicam o direito da força e tá não... enxergando bem, hein, mano? Acertou. Me punir nesse caso é como punir alguém por um crime futuro, ou pior, é punir alguém por uma acusação que não existe. É punir alguém por uma condenação que ainda não existe. É o Léo Lins falando? Em relação a mim, eles inverteram a presunção de inocência. É o Deltan, não dá para enxergar. Que beneficia tantos corruptos com recursos infinitos, mas para quem combate a corrupção, o que vale é a presunção de culpa. Eles inverteram a presunção de inocência e transformaram em presunção de culpa, ao arrepio da lei. O Tribunal Superior Eleitoral disse que eu fraudei a lei. Mas foi o Tribunal Superior Eleitoral que fraudou a lei e fraudou a Constituição, ao criar uma nova inelegibilidade contra a lei e contra o que diz a Constituição. Já era, pode chorar. Chora mais. Do TSE, que na doutrina unânime, toneladas de textos parece escritos a dizendo imagem antiga do Calejão. Restrições a direitos fundamentais, que restrições a direitos políticos jamais podem ser elasticidos, jamais podem ser interpretados de modo extensivo, de modo ampliativo, com analogia. E foi exatamente o Eduardo o que eles Bolsonaro fizeram, tá lá, cara, atrás dele. Fraudando a lei, fraudando a Constituição para me punir. Eu perdi o mandato para evitar um suposto processo disciplinar que nunca existiu. Chora mais. Hoje, o sistema de corrupção implementa a sua vingança. E tem muitos poderosos unidos nesse esforço. Grandes políticos, inclusive parlamentares. Um presidente da República condenado por corrupção e descondenado numa decisão política do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos ainda unidos certos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral que sempre se opuseram à Lava Jato, especialmente quando ela atingiu os seus políticos corruptos de estimação. E como diz a Bíblia, até quando os maus continuarão alegres? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Até quando os maus continuarão alegres? Até quando os maus seguirão orgulhosos e se gabando dos seus crimes no nosso país? Hoje, Aécio Neves tem mandato. Hoje, Beto Richa tem mandato. Hoje, Lula tem mandato. Agora, quem combateu a sua corrupção perde o mandato. Corrupção! No país da inversão dos valores. Em que o policial é punido por punir corretamente o ladrão. Em que o policial é perseguido pelo ladrão. O que ele tá falando? Nós hoje lutamos por liberdade. E essa papagaia de pirata, com essa coroa de flores, se ferrar, essa coroa de flores horrorosa. Bebê newborn de 40 anos. E votos é mexer com o que existe de mais sagrado no sistema democrático, no sistema eleitoral, que é o poder do voto. Também do ladrão, em que o policial é perseguido pelo ladrão. Melhorou, mas a gente tem que ver que tá ali presente Caroline de Tone, Bia Nós hoje lutamos Eduardo por liberdade. Bolsonaro, eu não tinha reconhecido a ninguém. liberdade de ousar buscar uma transformação no cada dia país, com a vovó Mafalda, que as eleições proporcionam. Caçar um mandato, caçar milhares de votos é mexer com o que existe de mais sagrado no sistema democrático, no sistema eleitoral, que é o poder do voto, que é a soberania popular. E hoje, eles anularam a soberania popular. Eles anularam o poder do voto com base, mais uma vez, em uma inelegibilidade imaginária, fraudando a Constituição e fraudando a lei. O sistema permite que o povo, o sistema permite que vocês esqueçam muitas vezes da verdade básica. Todo o poder emana do povo. E existem os donos do poder que muitas vezes querem se sobrepor à lei, se sobrepor ao povo, se sobrepor à Constituição.
se fazendo soberanos, se colocando no lugar do povo. E nós jamais podemos admitir isso, porque esse é o germe que aí sim corrói a democracia no nosso país. Germen. Germen. Tá falando de trigo já. Você tá falando de trigo Por ter nesse questionado momento, as urnas. Deltan. E hoje, o Tribunal Superior Eleitoral anula todas as urnas do estado do Paraná. Isso frauda e mina a nossa democracia. Se eles podem anular a voz de tantos, o que é que vai impedir eles? Qual é a dificuldade que haverá de anular a sua voz, de anular a voz dos brasileiros, de anular a voz dos parlamentares? Não comete crime que não anula, meu lutar ao longo desses meses de mandato, com honra, com orgulho, para fiscalizar o poder executivo e os seus desmandos. Cadê o papai, ô bananinha? Papai tá As onde eleições agora? são a porta Seu da papai tá transformação difícil numa aí, hein? democracia. Se fecharem essas portas, não existe democracia. E é assim que as ditaduras começam, como começaram na Venezuela, como começaram na Nicarágua. Todo dia, mano, esse negócio de Venezuela, meu irmão, para, pelo amor de Deus. Não vai virar Venezuela, nós não vivemos vai. hoje no Brasil. Mano, eu não aguento mais esse lance de Venezuela. Instituições precisam ser respeitadas. Nunca vai virar Venezuela. Agora, instituições são compostas de pessoas. E o nosso problema no Brasil é que as instituições Olha quem te acompanha, irmão. Olha as pessoas que estão do seu lado. Ruins. É só escória. E se cercear Escória de da criticar as sociedade. pessoas para não manchar as instituições é Falou bem ali contraditório. a coroa de flores pro É uma velório do incoerência. cérebro dela ali. Porque deixar de criticar as instituições que elas mesmas... Desculpa, deixar de criticar as pessoas que elas mesmas corroem as instituições é enfraquecê-las. Porque são elas que corroem as instituições. Tá bom, nós precisamos ter a mandato, coragem, ninguém nós se precisamos ter a liberdade de se criticar fudeu, já os era. desmandos Vai e as recorrer, bicho. arbitrariedades A dos gente poderosos. também. A E gente se tomou hoje um monte eles de cometem processo e não fica arbitrariedades gritando, que nem comigo, você. um mandato eletivo, quanto mais Fica pode fazer chorando, com toda pô. a sociedade Vai brasileira. procurar seus direitos, quanto mais no dia trouxa. seguinte vão Não é fazer juiz, com não é cada um dos procurador. adversários políticos do governo de ocasião. Desde que eu entrei no Congresso, muitas pessoas me perguntaram Faz pouco tempo. se eu estava gostando de estar aqui. Não tava. E a minha resposta sempre foi a mesma. Não. Tá bom Eu não me dia. pergunto se eu estou gostando. Eu me pergunto se eu estou mais próximo do meu propósito. Um soldado no campo de batalha, ele não pergunta se o seu travesseiro está macio. Olha o forjado na guerra aí, ó. Eu não estou aqui por um cargo. Eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui por uma transformação. Todo tombo dói. Mas eu não vou aqui no meio da desistir. rua, doeu, foi foda. Como muitos cristãos ao longo da história, quando parecia que eles tinham tomado um tombo e que era um fim, na verdade aquilo era um novo começo. E hoje é um novo começo para minha voz. Com esse tombo, eu convido que todos que lutam contra a quebra da liberdade, contra a quebra da democracia, contra os abusos poderosos, que se reergam desse tombo comigo, unindo a sua voz, unindo a voz de uma oposição que hoje... Ó, o Pipo Nunes! Hoje eu vi que eu atingi o meu objetivo quando um assessor do meu gabinete chegou perto de mim e disse: Deltan, eu posso perder o cargo de assessor, eu posso perder a remuneração, tá inventando isso, mas eu não vou deixar de trabalhar com você. Mentira! Ainda que seja de graça. Mentira! Eu vi aqui ao longo desse tempo todo é que você luta por um propósito. Porque você luta genuinamente por uma transformação. Ninguém gosta de você, Deltan. É por isso que eu convido todos a lutarem por uma transformação que vai além de nós, por um propósito que nos transcende. Eu jamais vou me arrepender de ter combatido a corrupção no Brasil. Corrupção! Aqui no Congresso, eu combati o bom combate com orgulho, com honra, ao lado desses parlamentares que vocês veem aqui na frente. Nossa, é verdade. E nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora, o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. Nós precisamos que os brasileiros ergam a sua voz, que eles reconheçam o seu poder que está nas suas mãos, que é o poder que é a chave para a transformação. E nós não vamos permitir que as portas dos votos, que as portas das eleições sejam fechadas.
Nós não vamos permitir que minem, que ataquem a nossa democracia. Nós não vamos permitir que minem, ataquem as nossas liberdades. Nós não vamos permitir que esse governo siga praticando desmandos e praticando corrupção. Mimado, molequinho mimado. O poder que os tribunais têm de me atingir, o poder que os tribunais têm de me derrubar, ninguém tá nem aí para você. O poder que tinham os irmãos de José quando venderam o escravo para o Egito. É o mesmo poder que tinha o rei da Babilônia quando colocou Daniel na cova dos leões. Inventa ali. O poder que eles têm ao me caçar. Deve ser assim a história que está na Bíblia. Ao mandar Jesus para a morte. Essa história não acabou. Esse capítulo não é o capítulo final. Com um tombo vem um reerguimento. E um reerguimento com vocês, com a sociedade e com esse conjunto de parlamentares que luta unido. Senadores que honram o seu cargo. Deputados que lutam unidos por justiça. Claro, Caroline de Tônia que honra o cargo. A Bia Kicis, Martin Luther a King mais disse que soma. o que mais preocupava não era o grito dos maus, não era a crueldade dos cruéis, mas era o silêncio dos bons. E hoje eu vejo aqui que clichê, meu irmão. O silêncio aqui. Hoje nós vamos lutar por justiça e por liberdade. Já vão te abandonar daqui 5 minutos. Eles só querem aparecer na câmera. Não, e só tem branco do lado dele. Aí a avó dele, a avó dele beijou ele. Não, e só tem branco do lado dele, incluindo o Hélio Negão. Incluindo o Hélio Negão. Gente, tem muitas coisas nessa imagem que vão entrar para a posteridade. A Dani Lima estava falando no Twitter enquanto estava passando. Pelo amor de Deus, à disposição foi o post dela. Questionamento por meio da nossa assessoria de comunicação. Obrigado. Pela assessoria, né? Não responde aí. Nossa, vai começar uma baixaria ali. Eu acho que ele evitou. Está muito bem acompanhado. Coloca as imagens recuperadas que a gente tiver aqui para mim. Existe um conceito chamado jus esperneandi, que é basicamente aquele que você tomou uma canelada, você tem o direito de gritar. Mas coloca a imagem para mim aqui, Edu, quando você puder. Deltan Dallagnol, ele está ladeado de Bia Kicis, ele está ladeado da Carol de Tone, ele está ladeado da deputada que utilizou um corte enviesado, né, para fazer uma acusação sem amparo fático ali, de assédio, que é muito grave, contra um colega. Ele está ladeado pelo Eduardo Bolsonaro. Essa é a foto do último dia de Deltan Dallagnol na política. E isso diz muito sobre o caminho que o deputado decidiu traçar nesses 5 meses. O deputado Deltan Dallagnol, a última grande movimentação que ele conseguiu produzir foi liderar a fake news, depois de distorcida, de que a Bíblia não poderia ser pregada nas redes sociais se o PL 2630 passasse, e ele utiliza trechos ali que defendem, inclusive, falam, por exemplo, do apedrejamento de mulher, e ele foi questionado por amigos por isso, e ele defendeu a escolha que ele havia feito. Então essa é a última foto, e estes são os que andam com Deltan Dallagnol no seu último dia na política. Por fim, olha os discípulos do Dallagnol aí, antes de jogar a bola para todo o meu time aqui, o deputado agora cassado, Deltan Dallagnol, fez uma espécie de convocação para que as pessoas fossem às ruas. Vai juntar muita gente. Brutais às instituições. Eu sempre cito a entrevista do Fábio Sais Silva, ele é um estudioso do caso. Ele aponta este homem como a raiz inaugural dos atos que culminam no 8 de janeiro. Vem de um tweet de Deltan, a primeira grande massa de ataques às instituições e aos tribunais superiores, em especial ao Supremo. Ele volta a ofender ministros, e de novo, isso é ofensa, né? Ele volta a ofender as pessoas que o julgaram. Ele ataca Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que sempre foi um fiel da balança, muito mais pró do que contra a Lava Jato. Daniela Lima no futuro. Fato. Porque eu não sei se ela dura muito na CNN, não. Você tem a sua opinião, o fato é esse. Isso mostra uma coisa, que ele sabe que o jogo para ele na justiça está perdido. A tentativa de fazer um discurso messiânico, de misturar igreja e Bíblia, igreja, Bíblia e política, de se apresentar como o próprio Cristo sacrificado, porque ele diz que a justiça é como Pôncio Pilatos que sacrificou Jesus. Isso é a tentativa de se criar um mártir. Mas é assim,
com essas pessoas que Deltan Dallagnol se despede, pelo menos neste momento, do seu último dia no Congresso Nacional, que foi depredado, atacado, queimado por gente que jurava estar promovendo uma revolução contra o sistema, algo no qual ele se inseriu ali enquanto personagem que está sendo punido por ter se insurgido contra o sistema.